E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-consulta. Essa questão que o médico sempre trazia no final do consultório fez com que a gente criasse hoje o método de pós-consulta. Gente, uma coisa muito importante, tá? A gente está falando sobre secretaria online. Porém, todos esses métodos eu criei sendo secretária presencial, sendo secretária física. E esses métodos a gente pode utilizar tanto na secretaria online como na secretaria física, tá? Mas é como a gente trabalha aqui hoje. Então, se você é AD, se você trabalha para outros médicos, se você achou nosso canal aqui e você quer aprender mais, você pode utilizar também e é ótimo. São coisas muito legais que a gente vai falar aqui. São métodos que, assim, têm resultado de verdade, tá? Então, vamos lá. O pós-consulta, né, a gente criou exatamente por isso, né? Porque era o médico dizendo, eu quero notícias sobre o sono em 3 dias, sobre a tontura, sobre a dor de cabeça, sobre uma dor em si, né? Sobre o mal-estar, sobre N coisas, quero uma ressonância e quero um exame laboratorial. E aí, como é que a gente vai fazer para lembrar no dia certo e do que o médico está falando? Se a gente deixar um monte de papel aqui, vai sumir, a gente pode se perder. Então, o que a gente usa? A gente utiliza para isso a agenda Google. Eu te indico, se o seu especialista não tiver uma agenda Google, você faça uma. Se você não tem uma que você possa trabalhar de uma equipe, alguma coisa nesse sentido, você cria uma para você e trabalha dentro da agenda Google. Por enquanto é de graça, a gente pode fazer isso. E aí, como é que a gente faz isso? Você vai dar um salto de 3 dias, não foram 3 dias que o médico pediu? Então, em 3 dias você vai colocar lá, feedback, Luciana Mota, né, o nome do paciente, sobre o sono, sobre a tontura, sobre a dor, uma ressonância magnética e um exame laboratorial. Pronto. Esse médico também pediu para que a Luciana volte em 3 meses, tá? E, nesse momento, a gente não vai mexer nesse retorno. Vamos falar sobre os exames e sobre o feedback. Quando chegar lá nesse 3º dia, lá, você vai clicar lá na agenda, vai aparecer para você, feedback. Como é que você vai falar com essa paciente? Olá, tudo bem? Eu sou fulana de tal, sou secretária do doutor tal, da doutora tal. A doutora gostaria de ter informações suas a partir da consulta. E você pode deixar uma mensagenzinha pronta, tá? Pode pedir ajuda ao chat GPT, o chat que você quiser. Já deixa pronta. Se identificando o nome do especialista e falando em nome do especialista. Ele quer ter notícias, ela quer ter notícias sobre o paciente. Quer ter notícias suas sobre o seu sono, sobre a sua dor, sobre o seu mal-estar. E ainda lembrar de fazer esses exames. Pedir uma ressonância magnética, um exame laboratorial. Se você já tiver feito, manda aqui o resultado, que a gente passa para o especialista e estamos à disposição. Uma coisa nesse sentido. Aqui no Rio, a gente tem alguns portais, né? A maioria dos portais, né, dos hospitais tem um portal de laboratório e, né, no caso, são portais online. Então, os médicos têm acesso, eles têm senha e conseguem. Onde é que você fez o exame? Eu fiz no laboratório tal. Beleza, eu vou lá. O médico consegue consultar, avisar pra gente onde fez, o médico consulta, vê o exame ali paradinho, olhando, mesma ideia das lições do especialista, tá? Naquele momento que ele parou, você vai escrever lá nas lições, doutor, o exame da fulana de tal chegou, tá aqui, é um laudo, assim, assim, assim. Você não vai copiar o laudo. Mas aí você vai fazer o quê? Ou ele vai abrir o portal, vai ver o resultado do exame, alguns médicos precisam da imagem, né? Neurologistas, por exemplo, veem a imagem e o laudo, outros nem sempre. Então, às vezes chega só o laudo, às vezes chega só a imagem e depois junta os dois para poder fazer aquele diagnóstico completo para o paciente. E pode hoje dar o retorno online, dar o retorno pelo WhatsApp, um áudio, uma ligação, pode fazer tudo dessa forma. Isso faz com que a gente elimine, tá, um vilão dos consultórios particulares, que é o quê? O retorno em 30 dias. Ah, Luciana, então você está dizendo que o paciente não tem direito a retorno? Não, o paciente tem direito a retorno. Só que a maioria dos especialistas, quando eles estão na primeira consulta com o seu paciente, eles já deixam a ideia, a conduta do que eles vão seguir. Eles já têm uma noção do que está acontecendo, tá? Então, vindo aquele resultado de exame que corrobore com aquela primeira informação, com aquela primeira ideia dele, ele já sabe qual vai ser a condução. Então, o que ele pode fazer? Pegar o exame, olhei o exame, vi aqui, bati com o prontuário, perfeito. Dona fulana, seu exame tá bom, é exatamente aquilo que a gente tinha pensado, eu vou iniciar a medicação tal, tá aqui a receita hoje toda pode fazer online, agora a gente ainda não faz azul e amarela, mas se não tiver online, pode passar no meu consultório, pega a sua receita e tal, ou eu vou pedir mais um exame e tal.
ou pode um exame nada a ver com o que ele tinha pensado. O médico também erra, tá? E aí sim ele traz esse paciente de volta para o consultório. Agora, se deu tudo certo, se o exame está exatamente daquilo que ele esperava, ele não tem necessidade de voltar esse paciente. Só claro e óbvio aquele que insiste mais. Mas esse retorno de exame, né, ele faz com que o paciente não tenha que voltar e repetir tudo que ele falou na primeira consulta. Gente, isso é uma coisa que cansa muito o médico e principalmente faz com que o médico perca dinheiro. Por quê? Porque é um horário que poderia ser para realmente um paciente pagante. Mas ele não deixou de dar o suporte para o paciente dele. O paciente dele não está solto no universo com aquele exame ali debaixo do braço sem ter o que fazer, não. O paciente já está orientado. E aí, ali naquele áudio, ele fala: olha, eu quero te ver daqui a 3 meses. Viu? Resolveu tudo, conseguiu eliminar aquele paciente que iria voltar aqui e acolheu o paciente. A gente continua acolhendo o paciente, tá? Essa mensagem que a gente manda ali, aquele lembretezinho de exame, ela também pode vir com uma informação de que esqueci de fazer o exame. E aí, o que você vai anotar lá nas missões do médico? Na verdade, se ele esqueceu porque perdeu o pedido, né? Você vai pedir um novo pedido para o médico. Ou, esqueci, vou marcar. Olha só isso. Olha só você se preocupando com o tratamento do paciente, do seu especialista. Isso tem um nome, se chama navegação de paciente. Depois pesquisa, depois quando a gente tiver mais tempo, eu gravo um vídeo maior explicando sobre isso. É navegar esse paciente, é fazer com que a gente verifique o que está acontecendo com esse paciente até ele voltar na consulta. Isso com certeza vai fazer com que o tratamento dele seja muito mais eficaz do que ele só vir fazer aquela consulta de 30 dias e depois voltar daqui a 3 meses. A gente já tem uma visão diferente. Beleza, e a consulta de 3 meses? Como é que a gente vai lembrar dela? O que a gente pensa? Hoje a gente está em maio, tá? A gente está em maio de 2026. Então, junho, agosto, setembro. Esse médico quer ver esse paciente em setembro. Então, eu vou colocar um lembrete em agosto, sempre um mês antes do retorno, lá na minha agenda Google. Por quê? Porque a gente está falando de paciente particular. A gente não está falando de um paciente que simplesmente vai passar a carteirinha e ele vai lá ser atendido. Não. A gente está falando de um paciente que precisa, hoje em dia, no mundo, a gente tem que se organizar para o próximo mês. Então, você lembrando um mês antes desse retorno, você mandou uma mensagem: olá, tudo bem? Passando para lembrar da sua consulta com o doutor tal, mês que vem. Isso tem uma taxa de conversão gigantesca dentro do consultório. Primeiro porque você está antevendo que ele tem que voltar, você não está dizendo assim, tem que voltar esse mês. E aí a pessoa já dá uma desnorteada, já dá uma... E você está fazendo com que ele se organize. Às vezes ele pode não falar ali com você naquele momento que ele tem que ele vai marcar. Mas ele pode marcar mais para frente, ele pode marcar posteriormente. Mas ele sabe que tem que marcar essa consulta porque ele foi lembrado de fazer essa consulta. Tá bom? E isso, todo esse fluxo de pós-consulta, de cuidar do paciente, de navegação, já está fidelizando esse paciente, tá? Porque ele já está vendo que o tratamento que a gente oferece é diferenciado. Ele é diferenciado. Tá? Você vê os especialistas hoje, eles estão fazendo uma consulta, eles nem lembram quem é o paciente. Por quê? Porque ele tem que ficar respondendo pelo WhatsApp, ele não tem uma equipe por trás fazendo todo esse fluxo de atendimento, tá? Então, assim, essa é uma parte muito importante do nosso trabalho. Eu tenho alguns médicos que às vezes esquecem de fazer o pós-consulta. Lu, como é que a gente faz aqui? Você faz na secretaria online. O médico pode mandar no grupo. Fulana de tal foi atendida. Eu quero isso, 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 isso e isso. A secretária vai ver e vai lançar lá na agenda Google. Ou tem um formuláriozinho que ele pode preencher no final do dia também para ajudar a secretária a fazer anotado depois. Pode gravar áudio, o importante é fazer. Por quê? Tem médico que não faz marketing, tem médico que não faz nada. E ele só utiliza a base do consultório dele. E para que essa